Olá, bem-vindos ao Innovation for the Future Game World Builder Interview. Hoje com a Mariane Osório. Mariane, grato por teres aceito conversar comigo sobre um tema que te apaixona muito, e foi nesse tema que nós nos conhecemos, nesse contexto nós nos conhecemos, que são as escolas sociocráticas. Ai, Marco, eu queria agradecer você pelo convite e estou muito feliz por estar aqui conversando com você hoje. Grato bem-haja. Talvez essa possa ser a primeira pergunta. O que são escolas sociocráticas? Nas tuas palavras, como é que tu descrevias uma escola sociocrática? Ah, legal. Então, escolas sociocráticas são aquelas que praticam a sociocracia, né? Não sei se todo mundo está familiarizado, mas a sociocracia é um sistema de governança em que as decisões são tomadas pelo consentimento de todas as pessoas envolvidas, né? Então, a maioria das escolas sociocráticas são também escolas democráticas, no sentido que elas têm uma assembleia, geralmente é uma assembleia geral, assim, para os alunos e para os professores. E as decisões são tomadas ali coletivamente, né? E a diferença de uma escola democrática que usa a sociocracia é que eles tomam a decisão por consentimento, né? E a maioria das escolas democráticas, na verdade, tomam as decisões pelo voto da maioria. Então tem essa diferença, assim. Agora, tem algumas coisas que tem alguns outros princípios da sociocracia, né, que nem, não necessariamente todas as escolas praticam. Então, por exemplo, o link duplo, o elo duplo, né, que vocês chamam em Portugal, entre os círculos, não necessariamente é colocado em prática em todas as escolas, mas o fato de ter um círculo onde as decisões são tomadas por consentimento, isso é geral em todas elas. E geralmente mais de um círculo, né? Então você vai ter pelo menos um círculo ali de professores, muitas vezes um círculo de pais, né? Muitas vezes um círculo ali, geralmente um círculo administrativo, né? E então acho que é isso, Marco. Mais alguma. Eu não sei se está faltando alguma coisa importante assim. E vem para cima da mesa à medida que a gente for conversando. Grato por teres Tá bem. explicitado e aberto o espaço. Nós tivemos uma entrevista aqui com a Xana Piteira, que vem-nos falar da sociocracia 3.0, e outras pessoas têm falado da sociocracia, portanto é algo que tem sido comum falar do tema sociocracia enquanto uma metodologia de governação. Não é comum, e é a primeira vez que se está a falar no contexto da educação e da escola. E tu estavas a distinguir escolas democráticas e escolas sociocráticas, e eu ainda quero introduzir aqui uma outra distinção, que é a hierarquia. Portanto, quando tu estás a falar já de só escolas democráticas que usam sociocracia ou escolas sociocráticas, estas escolas já aboliram de alguma forma a hierarquia. Portanto, esta, esta esta divisão, esta linha que se está a traçar entre um movimento de natureza que é a cultura moderna. As escolas são hierárquicas, têm uma hierarquia, têm os diretores, têm aquela coisa toda. As escolas sociocráticas não são dessa natureza, elas esbatem essa hierarquia e funcionam de uma natureza circular. Estou a ser correto Sim, sim, mas em alguns casos, na verdade, a gente até encontra escolas que são mais tradicionais. Então, elas têm sim um diretor, eles têm um coordenador pedagógico, né? Só que é uma questão de como esses círculos estão organizados, né? E aí, geralmente, tem uma representatividade, por exemplo, de um professor ali naquele círculo administrativo. Então, nesse sentido, a gente consegue ter ali, né, uma quebra dessa hierarquia, que nem você está falando, assim, né? nisso. Mas ainda assim é possível ter uma escola tradicional, por exemplo, uma escola pública nos seus modos tradicionais, a pedagogia tradicional, e implementar círculos sociocráticos, né? Então, dentro de cada turma, seria possível ter as assembleias de turma, usando a sociocracia, o conselho estudantil, né, com representantes de cada turma, também usando a sociocracia, a reunião de professores usando a sociocracia e a reunião da gestão, né? Então, a gente também vê isso acontecendo. Então, não necessariamente são escolas que transgrediram assim a pedagogia tradicional ou mesmo esses cargos assim clássicos, né, que a gente vê em escolas tradicionais também. Ok. E nas escolas sociocráticas, portanto, os círculos são gerais, não é? Incluem alunos, incluem as pessoas que trabalham na escola, os professores, eventualmente pais ou os representantes dos alunos, portanto, e a decisão, há mecanismos de tomada de decisão que envolvem as diferentes stakeholders da escola, não é? Uhum. Também os círculos que cada escola tem também podem variar. Então,
no nosso filme Escola em Círculos, a gente mostra 6 escolas, né? 5 dessas escolas, elas têm uma assembleia geral, que é aberta e é opcional para a participação dos alunos e dos educadores. Mas tem uma escola do filme que ela é organizada em subcírculos. Então, eles têm os círculos menores para crianças de faixa etárias próximas, e aí eles têm um círculo só dos estudantes, e aí desses estudantes, são eleitos 2 estudantes para irem para o círculo geral da escola. E aí é muito diferente a configuração, porque o círculo escolar naquela escola são só 8 pessoas, né? São Uhum. 2 representantes dos alunos, 2 pais, 2 professores e 2 pessoas da gestão, o que é bem diferente das demais escolas, que é uma assembleia enorme, onde todo mundo pode participar, né? Então, também tem essas variações, assim, da estrutura circular de cada escola, né? Eu vou pôr aqui, vou explicitar, vou pôr aqui nas gravações, portanto, nos comentários desta gravação, vou pôr o link para o documentário. Portanto, a Mariane fez um documentário sobre escolas sociocráticas e ela tem andado ao longo dos últimos anos a visitar várias escolas sociocráticas em Portugal, no Brasil, pelo mundo fora, um pouco por todo o lado, e ela registou parte dessa pesquisa num documentário que fala dessas escolas e que mostra este contexto. Foi aí que nós nos conhecemos, foi nesse contexto de tu estares a elaborar o documentário, e na altura vivias em Portugal com a tua família, e de estares a criar isso. Portanto, eu vou pôr aqui nas gravações, perdão, nos comentários à gravação, vou pôr o link para o documentário para quem quiser depois ver, poder seguir. Tu, quando passaste aqui por Portugal e quando tiveste e olhaste para a escola sociocrática em Portugal, qual foi o quadro que tu encontraste? Eu penso que nós não temos nenhuma escola que é completamente pura sociocrática, não é? Por outro lado, temos o movimento da escola moderna, que já traz muito do círculo para dentro da escola, em particular para o contexto dos alunos e para as assembleias de alunos. Portanto, o que é que tu viste, o que é que tu encontraste aqui em Portugal no respeitante a esta designação da escola sociocrática? Uhum. Em Portugal, a gente encontrou poucas, né, escolas democráticas em si. A Escola da Ponte é a grande referência, né, também de uma escola pública. É, tinha uma escola, exato, na área de Lisboa que pratica a pedagogia moderna, né? Putz, esqueci o nome. Ai, você me ajuda, Marco? Qual que é o nome? Não, há várias, não sei qual delas é que tu estás. Ai, não lembro, não lembro. Está mesmo a Mas aí escola tem moderna, não é? outras. Mas é uma escola grande que tem 2 núcleos, assim, eu esqueci. É, mas eu vou lembrar. E tem outras escolas que não chegam a ser escolas formais, né? Mas comunidades de aprendizagem, muitas vezes com famílias que praticam um ensino doméstico, né? E então elas também conseguem praticar ali um círculo de tomada de decisão, eles aplicam sociocracia, né? Tem a Florescer aí na região de Lisboa, tem a ECOA, se eu não me engano, no norte. Então, isso já está acontecendo, né, em Portugal, mas ainda assim é muito, está num processo ainda inicial, assim. Também tem o Círculo de Cidadania, né, aí em Lisboa, que é um projeto que pôs em prática uma metodologia do Parlamento de Crianças, que veio da Índia, e eles também praticam sociocracia com as crianças, né? Então, tem começado a aparecer mais, mas realmente o país, assim, referência é a Holanda, né? Porque foi lá, inclusive, que a metodologia foi desenvolvida, né, pelo Gerard Hindenburg, e ele aparece no nosso filme. E realmente é lá que tem, assim, a gente encontrou a maioria das escolas sociocráticas, né? Também a Alemanha aparece bastante, nos Estados Unidos tem algumas coisas também, Áustria, mas estão ali naqueles países ali da Europa Central, né? Como é que foi a tua história? Como é que tu chegas ao documentário? Como é que tu chegas a este trabalho com as escolas sociocráticas? Porque tu hoje estás também a trabalhar neste contexto. Tu ajudas escolas que queiram fazer este movimento e professores e diferentes equipas a adotar esta metodologia das escolas sociocráticas. Como é que foi a tua história? Como é que tu chegaste Hum. cá? Como é que tu te encantaste por estas práticas e por esta forma de educar? Então, a minha história, né, começa lá na graduação, na universidade, eu estudei biologia,
E na época eu podia escolher fazer a licenciatura, né, que é me formar na pedagogia dentro da biologia. E eu resolvi experimentar, né? Falei, vou sentir como que é trabalhar numa escola. E aí eu comecei os estágios dentro da escola pública, que foi um contexto novo para mim, né? E na época os meus professores da universidade eram pessoas maravilhosas que viraram grandes referências para mim. Então, quando eles começaram a introduzir para mim Paulo Freire, né, que virou minha grande referência, assim, eu fiquei com os olhos brilhando. Falei, nossa, eu quero viver isso, eu quero experimentar isso. E aí, eu comecei a trazer algumas práticas, né, para os meus estágios, porque eu substituía as professoras na época e eu tinha espaço para experimentar muitas coisas ali na sala de aula. Então, eu fazia, por exemplo, rodas de tomada de decisão com as crianças, rodas de diálogo para a gente poder conversar sobre os temas que elas queriam, que elas se interessavam. E aí, depois, eu entrei como professora mesmo, titular, numa escola pública, concursada. E também realizava assembleias de turma dentro das aulas de biologia, né? Então, o interessante das escolas públicas no Brasil é que, na verdade, você tem bastante autonomia como professor da rede pública, né? Porque é um cargo vitalício, então você, teoricamente, não pode ser demitido, a não ser que alguma coisa muito ruim aconteça. Então, se você estiver, né, praticando ali o projeto político-pedagógico da escola, que é sempre focado no desenvolvimento da cidadania, né? Você tem isso a seu favor. Então, eu, mesmo implementando assembleias democráticas durante as aulas de biologia, era possível dentro daquele contexto. Então, foi aí que eu comecei, na verdade, a minha prática. Na época, eu não conhecia a sociocracia, então era tudo ainda meio bagunçado. E eu também desenvolvi um projeto extracurricular, de horta comunitária com as crianças dentro da escola. A gente renovou o jardim da escola. A gente também usava rodas para tomar as decisões juntos, organizar aquele projeto. E aí, depois desse período trabalhando nas escolas públicas do Brasil, eu resolvi fazer um mestrado na Inglaterra. Eu queria mesmo conhecer a Summerhill, que eu acabei conhecendo. Ah, e eu já conhecia diversas escolas democráticas aqui no Brasil, eu já estava começando a visitar algumas delas. E cheguei na Inglaterra querendo conhecer a Summerhill, conversei com a minha orientadora sobre a Summerhill, que era um interesse da minha pesquisa. Só que, ao mesmo tempo, nas aulas, assim, do mestrado, eu compartilhava muito o que eu tinha aprendido aqui no Brasil com as escolas democráticas daqui. E a minha professora falou, mas por que que você, então, não fala sobre as escolas brasileiras, né, no seu mestrado? E foi daí que eu decidi tomei essa decisão de vir para cá, registrar duas escolas democráticas aqui e compartilhar, né, esses saberes aqui do Brasil, né, com uma universidade britânica. Então, já é um movimento aí que eu acredito que é um movimento de colonial, né? E, e a partir daí, eu conheci meu parceiro, o Charlie, e ele também já visitava escolas democráticas na Inglaterra, e a gente percebeu que a gente podia continuar fazendo esse processo de pesquisa juntos, né? E ele é cineasta, então ele também foi comigo para o Brasil, filmou as escolas comigo aqui. É um material precioso que a gente ainda não conseguiu converter em filme, mas são escolas muito incríveis daqui, que não praticam a sociocracia, mas ainda assim são referências. E, e aí, em algum momento na Inglaterra, a gente entrou em contato com o James Priest, da Sociocracia 3.0. E quando a gente conheceu a sociocracia, a gente fez essa conexão. Será que existem escolas que praticam sociocracia? Porque a gente nunca tinha ouvido falar. E a gente já tinha identificado alguns desafios nas escolas democráticas que eram relacionados à tomada de decisão por maioria, porque a gente via que tinha uma reprodução, às vezes, do status quo, sabe? No sentido de que, às vezes, as crianças mesmo, elas decidiam por punições. É muito engraçado como isso foi se manifestando. Então, por exemplo, na Summerhill, as crianças, elas pagam multas se elas desrespeitam as regras da escola. Multas mesmo com dinheiro físico, né? E aí, na assembleia que a gente observou, elas estavam discutindo qual seria a multa daquela criança, se ela pagar 3 libras, 2 libras, 1 libra,
se ela merecia pagar aquela multa ou não, e a discussão girava muito ao redor disso, e tinha uma energia assim de muito embate ali, de conflito mesmo, sabe? De dois polos assim, o menino se defendendo, dizendo que ele não tinha que pagar multa outra menina defendendo que ele tinha que pagar, e a gente percebeu aquela dinâmica e falou, gente, mas como assim? É, e aí a gente perguntou no final para as crianças, mas quem decidiu que vocês têm que pagar a multa, né? Se vocês desrespeitam as regras, e eles falaram, foi a gente. Ah, tá, então tá bom. Então vocês decidiram que vocês têm que pagar a multa. E aí pareceu assim uma reprodução mesmo do sistema que a gente vive. Inclusive, eles têm tipo um policial assim, né, dentro da escola. Tipo, os alunos assumem uma responsabilidade de vigias da escola, porque é um internato, né? E, enfim, aquela imagem nos marcou muito, assim, porque a gente se pergunta se tem outras maneiras de resolver conflitos, de tomar essas decisões de uma maneira que seja mais respeitosa, né? Que todas as pessoas possam ser ouvidas e integradas ali naquelas decisões. Então, a sociocracia chamou atenção por conta disso. Então, tanto no sentido de superar esse status quo, assim, né? Porque a gente já está tão acostumado com essa mentalidade de punição, né? Desse sistema de justiça. E, ao mesmo tempo, também a gente percebeu a polarização, né, dentro dessas assembleias, a gente percebeu a exclusão das minorias, né, que muitas vezes tinha uma sabedoria ali que não estava sendo escutada, não estava sendo integrada, né, e aí as crianças que não tinham as suas ideias acolhidas, elas depois se retiravam, não participavam muito das iniciativas, né, que eram decididas, então a gente realmente queria ver se a sociocracia superava esses desafios, né? Que a gente já tinha visto em prática. E aí a gente foi atrás das escolas na Holanda, porque a gente sabia que a sociocracia tinha sido desenvolvida lá, né? E a gente descobriu que tinham várias escolas, a gente entrou em contato, né? E elas foram super receptivas, nos acolheram de braços abertos, falaram, pode vir e, né, registrar. Então, a gente foi mesmo com a mente aberta, assim, para descobrir o que elas estavam fazendo, como. A gente não tinha a gente não tinha um roteiro, na verdade, a gente foi, assim, só cheio de perguntas mesmo, querendo vivenciar e entender. E, e isso ficou registrado no filme, né? Então, a gente acredita que o filme virou um recurso mesmo de aprendizagem, né, para muitas pessoas que estão querendo entender a sociocracia, mesmo fora do contexto da escola, né, porque a gente entrevistou o Gerard, e ele descreveu os princípios da sociocracia, os princípios são 4, né, que aparecem no filme, e a gente percebeu que sim, essas escolas superam esses desafios que a gente encontrou, né, do voto pela maioria. Então, foi muito interessante ver o modelo que eles têm de resolução de conflitos, ver como as assembleias têm um ar muito mais tranquilo, assim, é um ambiente diferente, porque quando a gente escuta as pessoas em rondas, né, dá o espaço para todo mundo ser escutado, no final pede o consentimento de todo mundo. A gente vê um ambiente muito mais calmo, assim, de menos embate, menos conflito, assim, né? E, e no geral, as pessoas mais felizes, assim, né? Com as decisões e se sentindo mais parte mesmo, mais integradas, né? Naquela comunidade. Então, foi muito positivo o que a gente conseguiu observar nesse aspecto, assim. E para agora, este caminho entre o documentário, não é? O documentário sai no final dos anos 2018, por aí, sim? Foi. Uhum. E o que é que tem sido o teu caminho, Mariana, até agora, até o momento em que estamos aqui a conversar? Sim. É, a gente, né, realizou alguns outros projetos de vídeo também, assim, de registro de alguns outros projetos. Mas o nosso foco principal tem sido mesmo a disseminação da sociocracia nas escolas, né? O filme acabou abrindo muito espaço para isso, porque a gente viu muito interesse, especialmente de pessoas que já estão numa busca de uma educação mais democrática. Então, a gente lançou um curso, né, sobre sociocracia nas escolas, e esse tem sido um foco importante do nosso trabalho.
E a gente tem pessoas do mundo todo, algumas pessoas são pais que trabalham mesmo em comunidades de ensino domiciliar, a gente tem pessoas de organizações que trabalham com o tema da educação, a gente tem pessoas da escola pública, da escola privada, né? Então a gente percebeu que era um jeito de conseguir mesmo é, compartilhar esses saberes, esses aprendizados que a gente teve, né, durante todo esse processo de pesquisa. E a gente acredita que está tendo um impacto positivo, assim, a resposta que a gente está tendo das pessoas, né? Que elas estão conseguindo implementar, né? Mesmo que sejam alguns elementos, assim, dentro do seu contexto, né? E aí, além dos cursos, a gente também tem dado palestras, a gente também participa de rodas de conversa depois do filme, né? Então, a gente está mesmo nesse processo, assim, de partilha desses aprendizados. O que é que tu sentes que é a maior dificuldade, ou que são as maiores dificuldades na adoção destes princípios dentro das escolas de uma forma geral? Aquilo que tu tens visto que tem sido o movimento de levar isto para dentro da escola, de pôr estas mecânicas de funcionar mais circulares dentro da escola, o que é que tu tens visto que são os principais bloqueios, Uhum. obstáculos, dificuldades, como tu... É, no geral, uma escola mais tradicional, né, uma escola pública, assim, é um contexto bem mais complexo, mais difícil de implementar, né? Especialmente quando a gente tem só um educador ali que está interessado nessa abordagem, e ele pode ter participado, por exemplo, do nosso curso ou de outra formação, e ele tem interesse de implementar isso na escola. Mas um indivíduo sozinho não consegue fazer essa transformação, né? Então tem essa frustração mesmo, né? De quanto que você consegue gerar uma mudança ali dentro de um sistema complexo, né, sozinho. Então, as pessoas têm que, elas têm que trabalhar em grupo, né? Elas têm que ter esse interesse compartilhado, assim. E aí eu acho que o maior desafio depois é como transmitir isso para as demais pessoas da escola. Então, por exemplo, o que acontece bastante é uma pessoa que está interessada leva, por exemplo, o filme para a escola, eles fazem uma exibição. E aí isso desperta o interesse dos demais. Então, mesmo que as pessoas se interessem, aí já foi um primeiro passo, mas depois que elas se interessam, ainda tem o como a gente vai se formar nessa metodologia. Então, tem que pensar também na formação, que requer um tempo, né? E as pessoas precisam aprender mesmo a ferramenta em si, né? Porque ela tem uma metodologia, né? Como que a gente pratica as rondas, como que é feita a facilitação, e as pessoas precisam de prática, né? Para conseguir mudar o jeito que a gente faz essas reuniões, essas assembleias, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio, assim, essa mesma formação, essa vivência, para que as pessoas consigam mesmo se apropriar dessa ferramenta, né? E aí, realmente, quando a gente começa mesmo que a gente escolha implementar, mesmo como comunidade escolha implementar, ainda tem o desafio de estruturar mesmo os círculos, né? Então a gente tem que começar a pensar como que a gente vai fazer esses círculos funcionarem e muitas vezes isso requer uma mudança de estrutura da escola, né? Então é bem complexo mesmo, nem sempre é uma mudança muito simples. Claro que se você já tem uma escola democrática que tem uma assembleia que pratica a decisão por voto da maioria, é muito mais simples você começar a implementar a sociocracia. Então, a gente também vê isso acontecendo bastante. Escolas democráticas que começam a usar a sociocracia nas suas assembleias. Então, isso tem acontecido e é um movimento bem mais fácil, assim, né? A gente vê que as pessoas já estão, inclusive, abertas, né, para esse tipo de abordagem, assim. Mas eu acredito que também um grande desafio mesmo está nos nossos condicionamentos já, sabe? Porque a gente já está muito acostumado, às vezes, a, a conversas até mais informais, assim, as pessoas às vezes gostam de poder ter a liberdade, assim, de ir trocando ideias e sem usar rondas, por exemplo. Eu acho que as rondas, para muitas pessoas, acabam engessando um pouco a conversa, assim, porque você tem que esperar, às vezes a gente, né, é isso, ficam fazendo várias rondas para conseguir ouvir todo mundo, e algumas pessoas podem sentir que elas só querem pular ali, começar a falar, mas às vezes é isso, elas não percebem que o tempo que elas estão tomando ali para falar está tirando o tempo de outras pessoas, muitas vezes, né? E a gente acaba tendo isso
muito presente nas nossas reuniões, né? Pessoas que dominam ali a conversa, outras pessoas que ficam mais quietas e não conseguem se expressar. Então, a gente tem que mesmo nos adaptar, né? Assim, um outro jeito de ter um diálogo, de conseguir conversar ali em grupo, né? Acho que esse também é um grande desafio. Grato, grato, Mariano. Sim, esse é o tema da escuta e da fala, não é? Então, são dois dos princípios base nas estruturas circulares, não é? Nos councils, o saber escutar e o saber expressar, não é? São de facto capacidades pouco treinadas na nossa cultura, de uma forma geral, não é? E que convoca para as escolas sociocráticas convocam isso para cima da mesa. O que é que tu vês que tu distinguiste, portanto, começaste por falar e distinguiste a escola democrática da escola sociocrática. Nesta parte disseste que a escola democrática tem facilidades em adoção, deste como exemplo em Portugal, por exemplo, a escola da Ponte como uma escola democrática. O que é que tu vês o que é que distingue a escola democrática da escola normal, da escola de cultura moderna normal? O que é que, talvez aqui ajudar um pouco a clarificar esta distinção e trazer, porque tu também já falaste disso, das comunidades de aprendizagem. O José Pacheco anda neste momento a falar sobre a pedagogia aberta como forma de juntar o tema das comunidades de aprendizagem com o movimento inerente da escola democrática. Portanto, fala-nos um pouco destas distinções e de como é que estas coisas se arrumam da maneira como tu tens estado a ver e que tem estado a funcionar um pouco por todo o lado. Uhum. Então, as escolas democráticas, elas seguem dois princípios principais, né? O primeiro são as assembleias. Então, a presença de círculos onde os alunos têm uma participação igualitária aos educadores nas tomadas de decisões. Então, essas assembleias, esses círculos de tomadas de decisão, eles têm que estar presentes. Isso é o princípio básico, assim, das escolas democráticas. E geralmente, nesses círculos, as crianças têm mesmo total poder para influenciar as regras da escola. Não são decisões, né, simplesmente ali tokenistas, né? Elas são realmente decisões que definem mesmo a estrutura da escola. O segundo princípio é a autonomia que esses estudantes têm no seu processo de aprendizagem. Então, isso se dá de várias maneiras, na verdade, tem vários tipos de escolas democráticas. Essas escolas do filme, elas praticam o que elas chamam de natural learning, né? Assim, aprendizado natural, algumas chamam de mesmo desescolarização, mesmo dentro da escola, no sentido que as crianças têm total autonomia para gerirem o seu tempo e decidirem se vão ou não às aulas. Então, isso acontece, são escolas que têm essa abordagem bem mais aberta, assim, mas tem escolas, geralmente aqui no Brasil, que elas são mais baseadas na pedagogia por projetos. Projetos que também partem dos estudantes. Então, eles mesmos trazem os seus interesses, eles realizam essas pesquisas, esses projetos com base mesmo no que eles estão interessados, o que eles estão buscando. E a gente tem os tutores ajudando eles a realizarem esses projetos, né? Então, é uma abordagem diferente, por exemplo. Mesmo as duas escolas sendo democráticas, né? A gente percebe essas diferenças. Então, no geral, são esses dois princípios, as assembleias e a autonomia no processo de aprendizagem. É isso que define uma escola democrática. E aí a sociocracia entra, especialmente nas assembleias, né? Então, é isso que depois transforma essa escola em sociocrática. Em relação às comunidades de aprendizagem, também eu já ouvi diferentes abordagens, assim, diferentes definições do que são comunidades de aprendizagem, né? O José Pacheco e, inclusive, o projeto Âncora, que infelizmente acabou aqui no Brasil, que era uma grande referência de comunidade de aprendizagem, né? Fala sobre a comunidade de aprendizagem ser maior do que a escola, né? Então, a gente está abrangendo um território ali, onde essas crianças, essas famílias estão, né, inseridas. Então, a gente expande ali para além da escola e começa a se apropriar dos espaços públicos, das residências das pessoas. Então, é um movimento que vai além da escola. Mas eu também já ouvi o termo comunidade de aprendizagem sendo utilizados
projetos de educação que se dizem não tradicionais, né, por si só. Então, muitas vezes, uma comunidade de famílias que tem as crianças no ensino domiciliar e elas se reúnem, elas aplicam uma pedagogia diferente da tradicional, né? Uma pedagogia progressista, alternativa, moderna, o que seja, elas acabam se autodenominando comunidade de aprendizagem. Eu acho que é porque elas estão tentando se superar essa ideia de escola, né? Que não são escolas formais, tradicionais, né? Mas já é uma visão diferente, né? Daquela que fala da integração com uma comunidade maior, né? Além daquele grupo de pessoas. Então, também vejo essas diferenças, né? Grato, Mariana. De facto, o Âncora acabou e nasceu a Escola Aberta de São Paulo, não é? Que está a agregar este movimento, não é? Está a ser o centro deste movimento. Eu fiz o meu treino em Pedagogia Aberta com a Edilene, com a equipa da Escola Aberta de São Paulo, Legal. porque eu tive aqui, pertencia a uma equipa de um projeto cá de educação que se chamava Vila, que se chama Vila, o projeto existe, da Maria Nolasco. Há inclusive uma gravação feita desse projeto aqui no contexto do Innovation for the Future. E, portanto, portanto, essa ideia de tentar estruturar uma pedagogia que tem as diferentes dimensões das comunidades de aprendizagem, da aprendizagem por projeto, das tutorias, portanto, esses elementos, esse conjunto, essa arquitetura do segundo pilar, do segundo princípio das escolas democráticas estar mais consistente para ser divulgada, não é? E também nasceu em Portugal, foi criada também a Associação da Pedagogia Aberta em Portugal e o movimento tem estado a expandir. Espero em breve tê-los também cá, entrevistá-los, um deles, para se perceber melhor o que é que está a passar e como é que este caminho está a fazer. E grato por teres feito essas pontes e ter explicitado esta arquitetura do que é a escola democrática, o que é a sua evolução para uma escola sociocrática e o que é que são as diferentes maneiras de dar substância ao segundo princípio. Normalmente também são escolas que estão muito ligadas à natureza, não é? Portanto, estão muito agarradas à dimensão do contacto com a natureza e da interligação com a natureza. Podes falar Sim, um sim, pouco mais dessa geralmente. dimensão? ah, Na verdade, nem toda escola democrática ou sociocrática tem isso muito presente, né? O que a gente percebe é que geralmente as escolas democráticas elas têm sim como eu falei, mais liberdade para as crianças explorarem aquele ambiente, né? Então, se elas têm uma área externa, geralmente tem, né? Uma área externa, um pátio, alguma coisa assim, as crianças acabam é, ocupando muito desses espaços, ficando bastante do lado, né, de fora e podendo usar aquele espaço como elas quiserem, na hora que elas quiserem. Então, acontece bastante dessas crianças estarem no ambiente externo, mas ao mesmo tempo não são todas as escolas que têm a questão do contato com a natureza como um princípio chave, assim, né? Não necessariamente, apesar de que faria completamente um sentido, né? Assim, a gente pensar nessa dimensão também para o bem-estar, né? Não só das crianças, mas também dos educadores, assim. Então, eu até gostaria de ver isso acontecendo mais, para ser Hum. sincera, assim, essa preocupação com a esfera ecológica e planetária, né? Como é que tu, portanto, se és um pai, não é? Hoje, imagina aqui alguns pais que nos estão a ouvir, que têm os seus filhos e que gostavam de fazer este movimento, de pôr as suas crianças em escolas que aprofundam esta dimensão da democracia, mas esta dimensão participativa e colaborativa, que esbatem as hierarquias e convocam, não é, para esta educação cívica. O que é que te chamava? O que é que tu dirias a esse pai? Como é que, como lidar com isso? Como fazer isso acontecer na vida daquela criança e daquela família? O que é que tu vês que seriam possibilidades para oferecer a estas famílias, nas diferentes geografias onde elas estão? Tu conheceste relativamente bem a portuguesa, se quiseres usar esse exemplo. Como é que tu recomendavas um pai dizer, olha, ok, estás a ressoar com isto, o que é que são os próximos passos? O que é que ele devia fazer? Tu ainda há pouco já falaste da Florescer, não é? Que de facto é um dos centros aqui em Portugal de uma educação diferente, não é? De uma educação baseada nesta estrutura circular, e há outros que tu também referiste aqui, mas como é que tu vias que eram os primeiros passos para esta família?
Eu acredito que a partir do momento, né, que uma família tem interesse em colocar o filho, né, numa escola democrática, sociocrática, que seja, é importante que a família também se aproprie, né, dessas ferramentas. Então, em primeiro lugar, tentar colocar isso em prática em casa, né, com os filhos, porque dá para a gente fazer um círculo com duas pessoas, três pessoas, né? Não tem um mínimo ali. Então, a gente já consegue praticar isso, assim, no dia a dia, né? Eu mesmo com meu parceiro, a gente pratica a sociocracia, duas pessoas. Então, a gente tenta trazer isso para o indivíduo mesmo, né? Como que você leva isso para suas relações diárias, né? Então, os pais com o filho já podem sentar em círculo, eles conseguem usar ali as rondas, trazer questões do dia a dia mesmo, às vezes de gestão da casa, é, né? Decisões mesmo que acontecem na dinâmica familiar, né? E isso já é uma grande revolução, né? Porque muitas vezes as crianças não têm voz ali dentro daquela família. A gente também tem uma hierarquia muito forte, né, dentro do núcleo Hum. familiar. Então, só da gente poder estar olhando para aquela criança como um indivíduo que tem, sim, as suas opiniões, os seus interesses, né, as suas vontades, a gente conseguir respeitar ele, né, como esse indivíduo único, assim, e escutar a voz dele, integrar a voz dele nas decisões ali daquele núcleo, já é um grande avanço, né? E porque também não adianta a gente estar fazendo esse movimento dentro da escola, mas chega em casa, a criança tem um outro tipo de relação, né, com os adultos, assim. Então, precisa também ter essa transformação, né, na vida cotidiana daquela criança, assim, é o que eu acredito, né? E, claro, estimular os pais a participarem das escolas, né? Eu vejo que mesmo as escolas públicas, por exemplo, aqui no Brasil, eu não sei muito bem como é em Portugal, se vocês têm assembleias de pais dentro das Uhum, escolas públicas. uhum. Então, encorajar os pais a participarem, a também se apropriarem desses espaços, né? Porque eles também podem ser escutados e levarem os seus, suas preocupações, né? Os seus interesses, suas prioridades para aquele ambiente da escola e até terem um impacto muito forte ali, né? Especialmente, claro, nas escolas privadas que, né, os pais ali são mesmo os clientes da escola, então eles conseguem fazer, né, provocar mudanças significativas naquele espaço também. Então, às vezes a gente vê que os pais também não estão muito presentes, né, nessa construção da escola em si. E eles poderiam ter um impacto muito grande também. Tu também falaste aqui se for alguém interessado, se for um professor ou alguém de uma escola interessado em fazer esse caminho, tu já explicitaste um pouco como fazer, não é? Pesquisar outras escolas, vir fazer a vossa formação, ver o documentário, levar o documentário para dentro da escola e constituir rodas de partilha, não é? Círculos de partilha que possam trazer outras pessoas interessadas no projeto. Então, tu já foste explicitando ao longo do nosso caminho esse caminho. E o que eu gostava que tu trouxeres para cima da mesa é, num tempo em que nós vivemos este tempo de muita incerteza, não é? De não sabemos bem o que é que vai acontecer, temos aqui os diferentes desafios que a humanidade enfrenta. eh, Porquê que, na tua opinião, não se vê mais escolas que estão Porque um dos elementos que estas escolas estimulam é a capacidade da criança e do jovem se empoderar, ser criativo e encontrar soluções para os seus problemas, não é? Que é algo que hoje nos faz falta neste tempo de incerteza, como eu dizia. Eh, Porquê que tu vê, o que é que tu pensas que está a acontecer que faz com que este instrumento e esta maneira de estar na escola não esteja mais disseminado, não esteja mais presente para, para estar ao alcance dos nossos jovens e das nossas crianças? Ah, é uma pergunta difícil, Marco. Não sei te dizer, assim, acho que é bem complexo, né? Eu acho que tem muito, na verdade, um peso mesmo de como as coisas, como a nossa sociedade evoluiu, assim. Então, a gente está mesmo condicionado a manter as coisas do jeito que elas são, né? A gente tem um bloqueio com mudança, até porque a gente não sabe. Acho que o bloqueio com mudança vem da gente não saber realmente o que é essa mudança. A gente não ter vivenciado ainda Hum, esse novo, né? Então, a gente tem um pouco de medo, eu acho, né? Que é até uma coisa de sobrevivência, assim, de querer se autopreservar, né? Sem saber onde que eu tô pulando, como que eu vou pular, né? Então, acho que precisa ser feita uma introdução muito em doses homeopáticas mesmo, às vezes, para as pessoas começarem sentindo gostinho, assim,
daquela nova abordagem, porque senão dá um medo e a gente realmente não tem é, mesmo, né, conhecimento suficiente para conseguir até adotar, né, aquele novo. Então, eu acho que eu acho que vem daí, mas eu acredito que é maior do que isso. Eu não sei, eu acho que eu tô só aqui na superfície. Sim, é isso, é trazeres a partir da tua experiência, da tua vivência, aquilo que tu tens estado a observar, e é isso que é, para mim é esse que é o ouro, não é? Aquilo que vem a partir da experiência daquilo que tu tens vivido. Tu também tens andado por muitos sítios, tens visto muitas escolas, falados com muita gente, portanto, isso dá-te uma percepção daquilo que é a dificuldade e ao mesmo tempo as forças de adotar este tipo de ferramentas e de formas de estar na escola, não é? Então, por isso é que a tua opinião, na minha perspectiva, é útil e tem sentido. Que bom. Como é que tu cuidas de ti, Mariana? Como é que tu cuidas de ti neste processo? O que é que tu fazes para te manteres sã, para te manteres com alegria? Porque este é um processo de resiliência, não é? Como tu ainda há pouco dizias, há dificuldades, há resistências, as pessoas não estão preparadas, há aqui formas de pensar que precisam ser desmanteladas, portanto, todos os dias tu estás a encontrar dificuldades e obstáculos, não é? E como é que tu, enquanto pessoa, cuidas de ti e mantens-te íntegra e com a vontade de continuar este caminho que tu já estás a fazê-lo há quase uma década, se não mesmo há uma década, não é? Sim, sim. Ai, Marco, vou ser sincera que nem sempre eu sou tão sã, não. Assim, tem momentos bem difíceis mesmo para gerir, na verdade, né? Não só esse trabalho, mas também estar numa sociedade que é muito doente. Para mim, o difícil é, na verdade, estar vendo o colapso, né, ambiental que a gente está vivendo, o nosso colapso de sociedade. Para mim, isso mexe muito comigo internamente, assim. Eu acho que minha dificuldade mesmo de estar de ser positivo assim, vem daí, mais do que do meu trabalho, porque, na verdade, com o meu trabalho, o que eu vejo, na verdade, são pessoas que estão querendo fazer a mudança, né? Então, na verdade, eu estou bem conectada com essas pessoas que estão mesmo interessadas, que estão com brilho nos olhos, que querem implementar. Então, eu, na verdade, me sinto bem otimista quando eu vejo essas pessoas que estão chegando até a gente com uma vontade mesmo, assim, de implementar essa mudança, né? Então, eu acho que elas que estão no campo estão passando ali pelas dificuldades, né? Mas com a gente, o que eu sinto mesmo é muita alegria e gratidão de poder estar fazendo parte desse processo, né? De poder estar ali orientando essas pessoas, compartilhando esses saberes. Então, na verdade, é um trabalho que para mim vem com muito propósito, e isso em si já me traz uma gratificação muito grande, assim. Então, na verdade, o trabalho que eu faço é apaixonante, eu amo o que eu Hum, faço. E isso em si já me ajuda a me manter mais sã, assim, eu tenho que confiar que eu estou fazendo o que eu consigo, né, dentro das minhas limitações, claro, mas que eu estou conseguindo ter um impacto, né, positivo, mesmo que seja pequeno, assim, então isso em si já me traz um conforto, assim, né? Mas eu sinto muito desespero quando eu vejo que ainda tem muito a fazer, né? Para mim, especialmente essa dimensão ecológica, né? Eu sinto muita falta do que eu realizava na escola pública, que era estar mesmo com o chão na terra, desenvolvendo trabalhos ali diretamente com as crianças, né? Nas comunidades locais. Então, eu sinto muita falta disso ainda. E aos poucos eu quero retomar mais essa parte, assim, que está faltando na minha vida, na minha dimensão mesmo pessoal. hum. Grato. E como é que tu descrevias? Nós temos estado aqui a falar da essência da escola sociocrática e a distingui-la e a pô-la a vir das diferentes maneiras e como é que ela se interliga nas diferentes sociedades, quais são as dificuldades. Portanto, temos estado aqui a descascar este construto e esta forma de estar na vida. E como é que tu descreves? Qual é a tua essência, Mariana? Como é que tu descreves a ti própria, nas tuas palavras, qual é a tua essência? A minha essência. Hum, Eu sou uma pessoa muito sensível, que se importa muito com o mundo, né? Com os seres vivos, com o nosso planeta, e que tenta ao máximo lutar pela preservação do planeta e da transformação da nossa sociedade para que seja uma sociedade mais consciente. Então, essa eu acredito que é a minha missão. E é a minha essência, acredito que está aí. hum. O que é que tu vês
quando tu fechas os olhos e imaginas um sistema de educação, um sistema que está a criar uma próxima geração ou ajudar a educar uma próxima geração, que, que, que imagem é essa? Que visão é essa que surge dentro, a partir do teu coração sobre esse sistema? Eu vejo comunidades que estão regenerando o planeta, é, então que estão indo além mesmo do espaço da escola, né, para ter um impacto mesmo local, né, e acaba que isso se reflete no impacto global também, mas que conseguem estar interagindo com as pessoas da comunidade, desenvolvendo projetos ali locais que têm um impacto positivo nas comunidades, se envolvendo em projetos de regeneração local, é, então mesmo pé no chão, mãos na terra, em diálogo com as pessoas, né? Eu sou uma pessoa que vem da referência freiriana, então apesar de eu ter investigado sociocracia, ido para escolas democráticas, na verdade, meu coração está muito com a pedagogia de Paulo Freire, né? Então, ele fala mesmo da conscientização, né? Sobre o mundo, do diálogo entre as pessoas, no sentido de mesmo nos tornar conscientes, né? Da situação até opressora que a gente vive, né? Para poder transformar essa situação. Então, eu acredito numa educação que vai por aí, né? Para mim, a parte de sentar em roda, dialogar, é uma parte essencial disso, né? Poder a gente quebrar mesmo essas relações opressivas que a gente já tem entre adultos e crianças, né? Entre autoridades, né? E pessoas submissas. Então, isso já é um grande progresso, assim, mas eu gostaria ainda de ir além mesmo para ver essas escolas regenerando o planeta, né? Eu acho que isso ainda poderia estar acontecendo muito mais, assim, é o que eu gostaria de ver, na verdade. Grato, Mariano. Foi grato por teres aceito aqui conversar comigo sobre este tema que te apaixona e mostrares a todos nós o que é que está a nascer, o que é que pode ser uma educação diferente, baseado na tua experiência e naquilo que tu tens observado pelo mundo. Bem-aja, grato pela tua dádiva. Eu que agradeço, Marco. Obrigada pelo espaço.